Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa meditação de hoje. Nessa sexta-feira da Quaresma, em que a Igreja nos convida à abstinência, me preparo para viver com intensidade um tempo profundo de oração que me ajude a estar na presença do Senhor todo este dia. Invoco o Espírito do Senhor, que a sua presença guie meu encontro com a palavra, o seu encontro com a palavra. Nos ajude a conhecer mais profundamente esse Deus que fala e age com liberdade e vá conformando nosso desejo com a vontade de Deus. Amém. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra nossa disciplina. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa. O justo humilhado e perseguido pelos ímpios é Cristo. Em sua vida, e especialmente em sua paixão, se verificam de maneira impressionante os detalhes descritos no livro da sabedoria. Contra ele, inocentíssimo, se lança o ódio de todos aqueles que se sentem ofendidos pela santidade de sua conduta e de sua doutrina. O mundo me odeia, dirá um dia, porque dou testemunho contra ele de que suas obras são más. O Filho de Deus, que se humilhou voluntariamente até se fazer homem, até se fazer, entre aspas, pecado, para substituir os homens pecadores, de igual forma, voluntariamente, aceita ser humilhado pelos mesmos a quem veio salvar. Procurado até à morte pelos judeus, Jesus foge várias vezes de suas mãos, porque ainda não havia chegado sua hora. Mas não foge das contradições e das humilhações. Ele, verdade eterna, aceita ser tratado como um impostor, bondade infinita, tratado como malfeitor, sabedoria incriada, tido como louco, mansidão sem limites, considerado como um subversivo do povo. Filho de Deus, e chamavam-no de endemoniado. As humilhações de Cristo são, ao mesmo tempo, o preço que ele paga para resgatar os homens de seu orgulho e o estímulo que ele lhes dá para que o sigam pelo caminho da humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade autêntica brota do coração, da convicção íntima e profunda da própria pequenez diante de Deus. Enquanto Jesus se humilhou, esquecendo sua dignidade de Filho de Deus, o homem, para ser humilde, deve lembrar-se de que é uma criatura sustentada, não por virtude própria, mas pelos dons recebidos de Deus. E criatura que, por ter pecado, caiu em um estado de miséria moral. O conhecimento e a consciência de tudo isso deveriam fazer com que o homem fosse profundamente humilde. E, no entanto, o orgulho está tão vivo nele que sempre lhe é difícil humilhar-se. E mais ainda, aceitar ser humilhado. Só a graça, que provém das humilhações de Cristo, pode ajudá-lo a estabelecer-se em uma sincera humildade de coração. Tende entre vós os sentimentos próprios de uma vida em Cristo Jesus. Ele, apesar de sua condição divina, se despojou de si mesmo. Se despojou de si mesmo. Essas palavras do apóstolo nunca serão suficientemente meditadas. Todos os cristãos
são chamados a seguir Jesus Cristo pelo caminho da humildade. E, para fazê-lo, é necessário despojar-se de si mesmo, ou seja, esvaziar-se do orgulho, aceitando tudo o que o destrói, as humilhações. Antes de tudo, a humilhação de perceber as próprias deficiências, as próprias falhas, infidelidades, e depois as humilhações externas que surgem do fato de que nossas limitações, imperfeições e erros são vistos e julgados pelos outros. Muitos gostam de ser humildes, mas são poucos os que aceitam ser humilhados. Muitos pedem a humildade, mas depois, na prática, fogem das humilhações. No entanto, assim como o estudo é o único meio de adquirir a ciência, da mesma forma, a humilhação é o único meio de adquirir a humildade. Além disso, a humilhação é a parte que, em justiça, lhe corresponde ao homem pecador. Tão convencidos disso estavam os santos que nunca consideraram as humilhações que recebiam como muito graves. Escrevia Santa Teresa de Jesus, abre aspas, nunca ouvi dizer coisas más a meu respeito, que não visse que ficavam aquém, porque embora não fosse nas mesmas coisas, tinha ofendido a Deus em outras muitas maneiras, e parecia-me que tinham feito muito em deixar aquelas, e sempre me alegro mais que digam de mim o que não é do que as verdades. Fecha aspas. O Concílio Vaticano II exorta de modo particular aos religiosos a praticarem a virtude da humildade, pela qual participam de um aniquilamento de Cristo. Aquele que deseja associar-se intimamente ao mistério de Cristo, como exige a vocação dos consagrados, deve adentrar-se no caminho do próprio aniquilamento. O homem por si só não é capaz de fazê-lo. Precisa que Cristo mesmo o introduza neste caminho, fazendo compartilhar suas humilhações divinas. As injúrias, as acusações, as ofensas, as incompreensões, os fracassos com os quais se tropeça na vida são o único meio. Aceitando-os por amor a Cristo, o homem se abre ao dom de sua humildade divina. Entra no mistério de seu divino aniquilamento para o louvor do Pai e salvação da humanidade. Seguindo a Cristo humilhado até a morte na cruz, nos tornamos glorificadores de Deus e salvadores dos irmãos. A humildade vence e conquista até os mais resistentes. Assim escreve São João Eudes: Ó Cristo, Filho de Deus, você se colocou no último lugar, tratando-se a si mesmo como o último de todos os homens, desde seu nascimento até sua morte. E assim quis ser tratado pelos pecadores, pelos demônios, pelo Espírito Santo e até pelo seu eterno Pai. E fez isso para glorificar seu Pai, para reparar a ofensa feita ao Pai pelo nosso orgulho, para confundir e destruir nossa arrogância, para nos ensinar a detestar o orgulho e amar a humildade. Pode-se dizer, verdadeiramente, que a soberba desonra a Deus e lhe desagrada profundamente, visto que para reparar tal honra foi necessário que você, Filho de Deus, fosse tão humilhado. Pode-se dizer verdadeiramente que o orgulho é algo monstruoso, visto que para destruí-lo você quis se reduzir a um grau tão ínfimo de rebaixamento. Quão necessário é acreditar que aos olhos de Deus a humanidade é um tesouro verdadeiramente precioso e uma pérola que lhe é agradabilíssima, visto que você, o seu Filho divino, quis ser tão humilhado para nos fazer amar essa virtude, para nos estimular
a imitá-lo em sua prática e para merecermos o cumprimento de suas obras. São João Wills. Rezemos ainda com São João 23 e façamos de sua oração também a nossa para este dia. Ó doce Jesus, coloco-me a seus pés, com a certeza de que você sabe cumprir o que eu nem sequer sei imaginar. Quero servi-lo até onde você quiser, a todo custo, ao preço de qualquer sacrifício. Nada sei fazer, não sei me humilhar, só sei dizer-lhe, e digo firmemente: quero me humilhar, quero amar a humilhação, a indiferença por parte do meu próximo em relação à minha pessoa. Me lanço de olhos fechados, com certo deleite, no dilúvio de desprezos, de sofrimentos, de humilhações em que você queira me colocar. Me repugna dizer isto a você, meu coração se rasga ao dizê-lo, mas prometo-lhe, quero sofrer, quero ser desprezado por ti. Não sei o que farei, e mais, não me acredito, mas não desisto de querer, com toda a energia da minha alma, sofrer e ser desprezado por ti. João 23. Amém. Caminhemos, meus irmãos, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.